câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. São cerca de 1.700.000 novos diagnósticos a cada ano no mundo, quase 60.000 no Brasil e mais de 5.000 no Rio Grande do Sul. É para falar de câncer de mama que estamos aqui novamente, aproveitando o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a doença. Com a gente no estúdio, 4 desta semana, o oncologista Álvaro Machado, que também é diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a médica radiologista Thailise Menegaso Pisoni e a presidente da Liga de Combate ao Câncer de Passo Fundo, Nelly Formigueri. Sejam todos bem-vindos. Eu lembro que há cerca de um ano, pelo menos 2 dos nossos convidados de hoje estávamos aqui num programa Estúdio 4, também aproveitando o Outubro Rosa e falando de quanto é importante a prevenção do câncer de mama. Doutor Álvaro, de lá para cá, mudou alguma coisa? Os números mudaram? O que mudou em relação ao câncer de mama? Sumara, não mudou muito na nossa realidade do Brasil, não é? Tivemos vários avanços do ponto de vista de tratamento da doença, de seleção dos pacientes para esses tratamentos, coisas que infelizmente não são todas ainda disponíveis para o nosso público, tanto o público do SUS quanto o público privado, não é? Temos, do ponto de vista de problemas, a baixa procura de mamografias na rede pública, né? Nós temos uma baixa cobertura de mamografia e provavelmente isso que se reflita nos números de câncer de mama em Passo Fundo. Nós temos cerca de 100 diagnósticos por ano só no município de Passo Fundo. Novos diagnósticos. É um número grande. É um número expressivo, não é um número expressivo. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro são os estados provavelmente com maior incidência de câncer de mama e também maior incidência de câncer de mama em mulheres jovens com menos de 50 anos de idade. Alguma razão específica para esse dado, doutor Álvaro? Os médicos conseguiram descobrir ou não? Nós não... Provavelmente inúmeros fatores sejam importantes nessa realidade. Eu poderia citar que no Rio Grande do Sul as mulheres fumam muito e a gente sabe que o tabaco é um fator de risco para câncer de mama. Álcool também é fator de risco para câncer de mama e nós temos uma população adulta e adolescente bastante que consome muito álcool, não é, no Brasil, em especial nos grandes municípios e nos estados mais desenvolvidos. E nós temos no Rio Grande do Sul um agravo que eu não poderia afirmar que tenha uma relação direta com o câncer de mama, mas sim com o câncer em geral, não é? Que é a questão do agrotóxico, né? A média nacional de agrotóxicos, o Brasil é o líder mundial, são 5 litros por habitante. No Rio Grande do Sul são 7 litros por habitante de agrotóxico por ano nós consumimos. Então isso é muito importante. Nós temos municípios aqui da nossa região, Cored, onde 40% dos óbitos são por câncer. A média nacional é 13%. Então, são fatores muito importantes na saúde geral e também do câncer de mama. Tem alguma relação com a dieta alimentar também? Porque já se falou, não é? O consumo excessivo de carne, principalmente carne mais gorda, enfim, o churrasco. Exato. São 5 fatores, não é? Muito importantes e que infelizmente vem piorando. Sedentarismo, sobrepeso e obesidade, alimentação, que são 3 fatores que andam juntos, né? Mas o tabaco e o álcool. São agora um importante alerta a questão de 2 semanas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. 40% dos casos de câncer nos Estados Unidos, que já é a principal doença do norte-americano, é por sedentarismo, obesidade e sobrepeso. E nós caminhamos no mesmo sentido. A cada pesquisa anual mostra que a população brasileira está mais obesa,
não é? Mais sedentária. E vamos colher os frutos. Pois é. Doutora Thailise, falando de exames, não é? De preventivos, aí de novo vem aquela polêmica da mamografia. O governo diz que a mamografia anual ela deve ser feita por mulheres com 50 anos, acima de 50 anos. A Sociedade Médica defende que é a partir dos 40 e já há aí uma previsão de que depois dos 54 a mulher deve fazer a cada 2 anos. Enfim, qual é a regra para os médicos nesse caso? Hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia defendem que todas as mulheres a partir de 40 anos devem fazer mamografia anual. Tá? Porque existe uma parcela significativa de mulheres abaixo dos 50 anos com diagnóstico de câncer de mama. E a mamografia é o exame que a gente consegue detectar isso de maneira mais precoce. Mais eficiente também, né? Isso, a gente consegue fazer um rastreamento eficiente, né, nessas pacientes que fazem, né, o exame anual, a gente consegue detectar pequenas alterações e dentro dessas pequenas alterações é que a gente consegue diagnosticar o câncer inicial. Por isso eu sempre falo que a gente tem que prevenir, mas a gente tem que ter o diagnóstico precoce, né? Tendo o diagnóstico precoce, a gente tem altas taxas de cura da doença. Né? Bom, o doutor Álvaro colocou que tem muitos casos de mulheres mais jovens com câncer e um câncer muito agressivo. Não seria o caso também de, eventualmente, mulheres mais jovens fazerem a mamografia? Aí a gente entra em um detalhe que as mulheres abaixo de 40 anos têm indicações muito específicas para a realização da mamografia. Normalmente o câncer em mulheres mais jovens, ele é mais agressivo e por isso a gente teria uma limitação fazendo a mamografia, porque esses tumores eles são difíceis de ver na mamografia, nessas pacientes abaixo de 40 anos. Né? Eles são mais difíceis de serem detectados. Devido à maneira como a mama se apresenta nessa idade, a mama se apresenta muito densa, então, e esses tumores normalmente são melhor visualizados na ecografia. Então, estabelecer rastreamento mamográfico em mulheres abaixo de 40 anos, salvo algumas específicas por história familiar, salvo raras exceções, a gente hoje não tem uma indicação pelas sociedades médicas de que seja feito de maneira como rastreamento. Né? Mas existem outros exames que podem detectar como a ecografia. Sem dúvida nenhuma. Normalmente as pacientes sentem um nódulo palpável, né? E acabam chegando até nós e a gente consegue, por meio de ecografia e ressonância de mama, fazer o diagnóstico precoce. E em alguns casos, sim, você vai fazer a mamografia, mas daí é um caso muito específico e quem vai determinar isso vai ser o médico. Né? Doutor Álvaro, por que em mulheres mais jovens o câncer é mais agressivo? Não temos uma explicação única, não é? Tem alguns fatores que são importantes. São os subtipos de câncer de mama que aparecem mais na mulher depois dos 50 anos e antes dos 50 anos. Em geral, o câncer de mama após os 50 anos, ele é o que a gente chama de hormono dependente, na maior parte dos casos, não é? Então, são tumores mais indolentes e é onde a manipulação, o tratamento com medicamentos hormonais ou anti-hormonais é muito eficaz. Já os cânceres de mama na mulher mais jovem, em geral, são cânceres de mama que não são hormonoresponsivos ou hormonodependentes. São 2 subtipos, um deles que é muito agressivo, que é o chamado de triplo negativo, ou HER2 positivo. Então, isso faz com que as faixas etárias tenham, digamos assim, uma apresentação mais diversa dos subtipos de câncer de mama. Esse é um dos fatores. Não? Outros fatores pode ser o fato de que nós temos o diagnóstico mais tardio, a mama é mais densa, não se pensa tanto em câncer de mama abaixo dos 40 anos de idade, não é? Às vezes o diagnóstico demora um pouco mais para acontecer. Mas basicamente são componentes próprios do câncer de mama, não é? Que a gente chama da biologia do câncer que fazem essas diferenças. Gostaria só de complementar, não, mas reforçar o que a doutora Thailise falou, assim, a mamografia abaixo dos 40 anos de idade, ela não tem um impacto sobre mortalidade, porque
A dificuldade da identificação pelo método, né, que tem limites, e a incidência mais baixa, menor do câncer de mama, faz com que o método não tenha impacto sobre a mortalidade. É diferente dos 40 até os 75 anos de idade. E uma das coisas importantes é que 20% dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil, e que provavelmente existe uma subnotificação, não é? São em mulheres abaixo de 50 anos de idade. E nós sabemos que 25% das mortes nas mulheres por câncer de mamas é nessa faixa etária. Então, nós excluirmos as mulheres de 40 a 50 anos de idade do rastreamento significa que nós vamos estar proporcionando diagnósticos mais tardios e uma maior mortalidade numa faixa importante de pacientes em que o exame já se mostrou eficaz. Pois é, mas aí há uma grande disputa, não é? Porque no ano passado a Sociedade Americana de Câncer também sugeriu que as mulheres começassem a fazer a mamografia a partir dos 45 anos, muito mais... de mais idade. A discussão é longa. É longa. A discussão São é longa. populações diferentes também. As sociedades médicas, a Associação Americana de Câncer, ela é mais uma sociedade não científica, mais de advocacy dos pacientes com câncer, não é? E nós temos alguns países que estão questionando muito a mamografia, mas são países onde existe política de rastreamento, ou seja, as mulheres são ativamente convocadas para fazer o exame na sua data determinada, não é? Isso significa, e conforme a melhora da tecnologia, os diagnósticos são tão precoces que provavelmente, e é uma discussão imensa aí na ciência e na medicina, de que se esses diagnósticos tão precoces são realmente necessários tratamentos, não é? Ou são doenças que não iriam se manifestar no decorrer dos anos. Nós não sabemos isso ainda. Sim. Então, diferente da realidade brasileira, onde nós precisamos que as mulheres vão fazer o exame. Os diagnósticos ainda são tardios, não é? A mortalidade por câncer de mama é exageradamente acima da média dos países desenvolvidos e é uma realidade totalmente diferente. Bom, a gente vai voltar a falar em mamografia, porque eu acho que esse tema é bem importante, né? Porque ele é a prevenção do câncer. Mas antes disso, falar com a dona Nelly Formigueri. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o Estúdio 4, porque antes mesmo de existir Outubro Rosa, existe uma organização, uma entidade que já trabalha com o sentido da prevenção de ajuda às mulheres com câncer, que é a Liga, não é, dona Nelly? Essa história vem de quanto tempo? 42 anos. A Liga há 42 anos preocupada com a mulher, com o câncer de mama, com o câncer em si, todo o câncer, mas principalmente o câncer de mama. Tem feito um trabalho, eu digo a princípio um trabalho exaustivo, porque há 42 anos tudo era mais difícil. Até para te fazer uma mamografia, para te fazer qualquer tipo de exame era mais difícil. Então, quando as mulheres procuravam a Liga numa palestra de prevenção, ou mesmo para pedir ajuda, ela já estava num estágio bem avançado da doença, que ela necessitava sair de Passo Fundo, porque aqui nós não tínhamos recurso. Então, esses pacientes teriam que ir para Porto Alegre, eles teriam que ir para... Erechim foi bem depois, mas geralmente tinham que ir a Porto Alegre para fazer tratamento. Então, a Liga sempre se preocupou muito, inclusive com palestras nos bairros, nas associações, nas igrejas, onde a gente consegue reunir esse pessoal e fazer palestras de prevenção. A Liga sempre teve essa preocupação de orientar o nosso assistido, que são pessoas carentes, são pessoas com pouco esclarecimento, e até para conseguir fazer com que elas aceitem que o diagnóstico precoce é fundamental para a cura do câncer. E hoje a Liga continua recebendo mulheres também já doentes, ou ela consegue fazer um trabalho mais preventivo? Muitas mulheres em estágio já bem avançado da doença, que mesmo em tratamento, elas não conseguem superar a doença.
Temos muitos, inclusive o que a gente sente, que nós já tivemos, inclusive, a disponibilidade de mamografias, de doação de mamografias pela clínica, e uma doação num período que nós tivemos de palestra, não lembro bem se foi num aniversário da Liga, coisa assim. Não Sim. tinha Outubro Rosa ainda. Aliás, o Outubro Rosa tem há muito tempo, né? Mas nós não tínhamos o envolvimento ainda com o Outubro Rosa. Foi feita uma doação de 20 mamografias. Parece-me que 6 ou 8 mulheres foram fazer. Bom, eu vou querer saber de vocês todos aqui por que as mulheres não estão procurando fazer a mamografia. Mas isso, no próximo bloco, a gente faz um intervalinho e volta em seguida. É sobre câncer de mama que o Estúdio 4 está tratando esta semana. Bom, dona Aneli, a senhora deu uma deixa aí bem importante para a gente continuar nosso bate-papo aqui sobre câncer de mama, especificamente sobre prevenção e exames como a mamografia. A Liga recebeu, então, 20 exames e apenas 6 mulheres procuraram para fazer esse exame. Por que as mulheres têm medo de fazer a mamografia? Tem alguma explicação, doutora? Na verdade, algumas pacientes referem desconforto para a realização da mamografia. Isso eu sempre digo que a dor, cada um sente a sua, né? O tamanho da sua dor. Mas eu explico para as minhas pacientes que o tempo de exposição, aquele desconforto, que não são todas, é uma pequena minoria, né? Só que essas passam para aquelas que vão e aí fazer, se multiplica. E daí a história vai se multiplicando, né? Várias chegam, me falaram que vai doer, mas eu fiz e não doeu. E daí eu sempre digo, então exponha isso para as próximas que vão fazer, né? Porque dessa maneira a gente consegue que todas venham fazer. Mas normalmente o que acontece? Como o exame de mamografia você faz em 2 incidências, né? Pois é, como é que é? Só para a gente tentar explicar. Então eu vou me usar como modelo, né? Nós sempre utilizamos 2 incidências no exame de mamografia para que a gente consiga fazer o diagnóstico do câncer e outras lesões, claro. Uma é feita nessa posição em que a gente coloca uma chapa aqui e outra aqui, você comprime a mama, e outra na médio lateral, em que você apoia o braço aqui e comprime assim e assim, né? Para que a gente possa ter e ela tem 2 dimensões. Essas lâminas, ela tem que estar num posicionamento bem correto para poder exatamente. pegar todo... Tudo isso é técnica, né? Então, é um exame técnico, que às vezes vai ter que puxar um pouquinho mais a mama, dependendo da mama, se é pequena ou se é grande, pode ter desconforto nessa movimentação. E por que a gente tem que comprimir a mama? Porque a mama é uma estrutura em que você lá dentro tem todo o tecido glandular. Se você não apertar e espalhar as estruturas, você não vai conseguir enxergar as lesões que supostamente estão ali, né? Nas mamas mais densas, a gente vai ter sempre o advento da ecografia, porque às vezes pode ter um tumor no meio de um tecido que está muito denso e por mais que você comprima, você não vai conseguir enxergar. E em outras mamas é muito mais fácil a visualização dessas lesões. No momento da compressão, algumas pacientes podem ter algum desconforto, mas essa compressão ela dura, mas olha, 2 segundos, 3 segundos no máximo, tá? Não passa disso. Assim que é feita a mamografia, aquele beliscão ali, né? Isso, mas é uma dor do tipo compressão. Insuportável. Eu já fiz e posso tendo em vista, vista, que é insuportável. exato, e tendo em vista os ganhos que a gente tem com o diagnóstico precoce do câncer, é uma dor que eu entendo, né, que é benéfica. Sim. A gente tem classificação de mamas, não é? De menos Sim. densa, mais densa. Quais Isso. são essas classificações? Normalmente nós usamos 4 para você estabelecer, principalmente no laudo, né? Então são as mamas lipossubstituídas, que normalmente são encontradas em mulheres mais idosas, mamas heterogeneamente densas, né? Que tem um pouquinho mais de tecido glandular, predominantemente lipossubstituídos, que tem um pouquinho mais de gordura, e as mamas extremamente densas, que são normalmente encontradas em pacientes mais jovens, né? Em que isso tem a relação de tecido glandular e tecido gorduroso entremeado, né?
A gente só vai descobrir isso quando faz a mamografia, né? Então, nas mamas lipossubstituídas e nas mamas predominantemente lipossubstituídas, com pouco tecido, a gente consegue ter o diagnóstico, ver muito bem as lesões na mamografia. Nas mamas densas, heterogêneas e extremamente densas, a gente lança a mão do ultrassom, porque às vezes você pode ter estruturas sobrepostas e que você não consegue enxergar o tumor. Exatamente. Lesões pequenas, né? Lesões pequenas. maiores você normalmente consegue ver, mas lesões pequenas, do tipo 1 centímetro, então, mas isso normalmente já está estabelecido entre os médicos, que você sabe quando precisa fazer ou não a ecografia. E tem alguma relação com a densidade da mama e o câncer? Mamas mais densas tendem a ter mais probabilidade de câncer? A densidade, assim, ela é um aspecto visual, não é? Da mamografia. Mas mamas mais densas do que o esperado para aquela faixa etária, a gente sabe que comportam um risco maior para câncer de mama, não é? Porque a densidade da mama tem muito a ver também com fatores hormonais, não é? Quanto mais elevados ou mais contínuos os níveis hormonais da mulher, mais jovem e mais densa será a mama na mamografia. E isso é um fator de risco para câncer de mama. Antigamente se pensava que a mama densa só dificultava o diagnóstico, mas a gente sabe hoje que ela é um fator de risco pequeno, mas é um fator de risco adicional para câncer de mama. Bom, os nódulos na mama normalmente são nódulos benignos, a gente pode dizer assim. Também, qual é a relação deles com a incidência de câncer? Doutora Thailise. Na verdade, existem as classificações que a gente usa hoje que definem muito bem como que a gente vai acompanhar aquele nódulo, tá? Normalmente o que a gente encontra em pacientes, na grande maioria, são nódulos com características benignas, que são nódulos que visualmente eu consigo definir, ele entra em características que eu consigo definir, olha, isso é um cisto, por exemplo, não é uma doença maligna, não interfere. Isso é um nódulo com características benignas, em que 98% destes nódulos eu sei que eles são benignos. Portanto, existe um percentual pequeno de 2% que pode ser maligno. Então, eu vou te ver em 6 meses, porque normalmente nesse período de 6 meses, se for um nódulo maligno, que tinha características de um nódulo benigno, ele vai crescer e daí eu vou investigar. Né? Agora, quando o nódulo foge das características benignas, que ele começa a perder margem, começa a ficar um nódulo feio, eu já vou investigar. Qualquer nódulo diferente daquilo que eu sei que é um nódulo benigno, eu vou fazer a investigação. Isso é nódulo de 5 milímetros ou nódulo de 1 milímetro, né, de 1 centímetro, a gente sempre vai investigar. Né? Perdeu a característica. Por que eu entrei na questão do nódulo? Porque eu acho que as mulheres também têm que prestar atenção nisso e muitas, é um nódulo, é um cisto, não vou me preocupar. Não, tem que fazer a investigação e se preocupar. Hoje o radiologista que faz mama, ele é definidor de conduta. A paciente tem que vir e eu vou definir, olha, isso aqui é daqui a 1 ano, a senhora fique tranquila. Isso aqui, daqui 6 meses eu preciso ver. Isso é um nódulo a ser investigado. E outra coisa que eu normalmente faço com as minhas pacientes e com os colegas com quem eu trabalho, se eu vejo uma paciente que tem um nódulo com características suspeitas, eu ligo para o médico assistente e digo, olha, a sua paciente tal, eu encontrei um nódulo. Porque não é incomum pacientes não retirarem os exames e deixar. E eu já vi casos de paciente com um tumor que tinha que ter sido biopsiado o ano passado, ela veio fazer o exame, mas a senhora não levou para o seu médico? Não, eu nem vim pegar, porque o doutor que fez o exame me disse que era para eu vir pegar o exame e levar para o médico, né? E aí eu pergunto para vocês E daí a gente fica em cima, a gente fica em cima daquela paciente, tanto eu, radiologista, como o mastologista e o onco. Olha, tem uma lesão, tem que biopsiar, porque senão pode passar. Se a gente tivesse essa preocupação individual das mulheres em fazer o diagnóstico precoce, em buscar os seus exames, em se cuidar, talvez os índices que a gente falou lá no comecinho do programa seriam bem menores, não é, doutora? Eu gostaria assim, a gente não quer assustar ninguém, não é? A gente sabe que a imensa maioria dos nódulos vão ser benignos, não é? Tem aqueles em que na primeira mamografia ou no ultrassom diz é benigno, não se preocupa, isso aí não vai ter problema nenhum. E nódulos benignos, eles não se transformam em malignos, não é?
Agora, um nódulo que fique na dúvida, que merece acompanhamento, não é? Tem critérios, como a doutora Thalise falou, e deve ser acompanhado. Então, o mais importante é, quando se faz a mamografia, primeiro, o técnico ou mesmo o radiologista que entra em contato com a paciente, ele não tem a abertura ou mesmo a determinação de informar o resultado da paciente, porque isso pode tornar algumas coisas muito delicadas, não é? Mas, então, todo o exame, e não só a mamografia, qualquer outro exame que seja feito, ele deve ser levado para o médico assistente que solicitou o exame para ver o resultado e aí, então, decidir se aquele exame tem alguma importância ou não, não é? Isso é muito importante. Então, só ouvir no corredor que o exame estava tudo bem, aí eu levo para casa e não mostro para o médico, pode gerar uma confusão imensa, né, e atraso de diagnósticos. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa que eu vejo, assim, é as diferenças gritantes que existem entre mamografias no sistema privado e no sistema público. Eu penso que se dá basicamente pela falta de informação, não é, no sistema público, por parte do público, das mulheres e dos homens também, porque os homens também vão fazer diagnóstico tardio das suas doenças, não é, no sistema público. Por quê? Não existe a cultura, não existe a informação, a preocupação com a sua saúde, não é? Então, assim, informação é tudo. Para qualquer doença, não é? Informação é tudo. Segundo, são as rotinas. O médico do consultório, quando tem o seu paciente, ele tem um compromisso tão grande com aquele paciente, em que as coisas não deem errada, que muitas vezes ele pode pecar pelo excesso, não é? Mas ele tem essa preocupação, então tem a rotina, dividir o exame, cobrar o exame. No sistema público, nem sempre é o mesmo médico, não sabe se foi feita a solicitação, se foi feito o exame. As informações se perdem. Exatamente, os prontuários, não sei como são, mas não é? Então, existe uma necessidade das informações sobre saúde de cada indivíduo serem muito bem cuidadas, muito bem registradas, para que o cuidado, mesmo que não seja pelo mesmo médico, mas que no sistema onde ele esteja incluído, essa informação se torne precisa e contínua, para que não se percam oportunidades. A importância talvez de tornar essa informação informatizada, não é? Em Passo Fundo está iniciando um processo nesse sentido, em que as informações dos pacientes que vão para a rede pública, elas constam todas ali de um mesmo relatório. Exato, e que essa informação possa ser acessível a qualquer médico. E em qualquer ponto, não é? Inclusive do país, não é? Não Exato. Só Passo Fundo. O melhor de tudo é que a informação seja universal, circule, né? Dona Nelly, a Liga, ela recebe que tipo de mulheres para atender? Eu falo em classes sociais. São só mulheres que não têm condições financeiras para um tratamento ou de fazer todo esse processo de tratamento? Olha, é muito relativo você dizer que são só mulheres que não têm condições de fazer o tratamento. Porque como nós recebemos pacientes de 72 municípios da região... 72 municípios. 72 municípios da região. São quantas mulheres? Tem um número estimado de Olha, atendimento? em torno de, entre Passo Fundo e região, mulheres, em torno de umas 120 por aí. E que tipo de atendimento a Liga oferece para essas mulheres? Para as mulheres de Passo Fundo, a gente oferece o medicamento, que é a farmácia todas as quintas-feiras, a cesta básica e acompanhamento psicológico. Todo paciente daqui de Passo Fundo tem esse tipo de atendimento. E o do interior, que está em tratamento, ele tem hospedagem. Ele tem cama, mesa e banho. Ele entrou para dentro do pátio da Liga, ali ele recebe todo o atendimento, inclusive o atendimento psicológico, feito pelas nossas funcionárias, nossas psicólogas, e todo o carinho, se tem uma coisa que eu procuro sempre colocar, que o que a gente mais sente necessidade dentro dos nossos pacientes, com os nossos pacientes, é do carinho. Elas precisam de atenção. Elas chegam ali, elas chegam carentes, elas precisam de atendimento.
elas precisam de alguém que sorria, que dê um abraço, que diga, você não é um doente. Isso aí é muito importante, que elas não se sintam doentes, porque a pessoa chega ali, porque eu estou com câncer, eu vou morrer. Não é assim, nós não tratamos o nosso paciente, aquele nosso assistido lá, como um doente. Não, você vai superar e deu. E a Liga se mantém de que forma? Porque todo o trabalho da Liga é voluntário, não é? E todo esse atendimento aí tem um custo. E o custo é bem grande. É. Em torno de 26 a 28 mil reais mensais. E aí qual é o milagre, dona Nelly? Nós temos muitos parceiros. Na verdade, nós temos parceiros assim que abraçaram a nossa causa. Como? Farmácia, para nós, é um custo muito alto, em torno de 6 mil reais mensais. A farmácia é paga por um grupo de amigos que fazem 2 eventos anuais e banca a farmácia total. Chega o final do mês, a gente passa para eles os valores, eles vão lá e pagam. Então, nós temos parceiros que nos fornecem o azeite, o leite, a alimentação, enfim. São a maioria das pessoas hoje que fazem aniversário e fazem uma festa, eles revertem o presente em recurso financeiro. Em doações para a Liga. Em doações para a Liga. Então, as meninas até vão fora de Passo Fundo, a gente vai fora de Passo Fundo receber essas doações. Então, a Liga se mantém, graças a Deus, eu digo, porque... Pela solidariedade das outras pessoas. Solidariedade das pessoas. Graças a Deus, muito bem, se mantém muito bem mantido até hoje a Liga, em função da comunidade nos ajudar. Tá certo, a gente faz um intervalinho e volta em seguida. Câncer de mama é o tema do Estúdio 4 desta semana e a gente está recebendo aqui o oncologista Álvaro Machado, que também é diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a médica radiologista Thailise Menegaso Pisoni e a presidente da Liga de Combate ao Câncer de Passo Fundo, Nelly Formigueri. Bom, a dona Nelly de novo me deu um gancho para esse bloco. Ela disse, olha, o que a gente mais faz lá é abraçar e dar carinho para essas mulheres que chegam com câncer de mama. Mas você, quando está fazendo o exame, não foge disso também, não é? Como é que é a tua atitude diante de um caso suspeito de câncer, Thailise? Normalmente, a gente sofre junto, né? Porque eu sempre brinco que eu gostaria de examinar todas e não encontrar nada, mas a minha função é fazer o diagnóstico precoce, né? Então, normalmente a gente conversa e eu gosto de expor se eventualmente tem alguma anormalidade e orientar e sugiro, olha, leva o exame para o seu médico, não, o exame vai ficar pronto hoje ou amanhã, pega e já leva, quando que é a sua consulta? Eu acho que o médico radiologista tem que se importar tanto quanto o oncologista, tanto quanto o pai e a mãe daquela paciente, a gente tem que abraçar essa paciente, né? Porque nós somos responsáveis pela cura dela também, né? Então, não salvo exceções, acaba que a gente se comove junto com histórias, porque hoje eu sou jovem, então eu tenho examinado pacientes jovens com filhos pequenos e que tem o diagnóstico precoce, tem o diagnóstico do câncer de mama e a gente se coloca na situação, é difícil. Mas essa preocupação ali manifestada com a mulher que está numa situação difícil, ela é importante também para a mulher, né? Claro, sem ela vai dúvida ajudar nenhuma. a dar uma força para ela sabe fazer que o ali ela tratamento. tem alguém que vai tirar as dúvidas dela, ela sai hoje do exame, mas amanhã ela pode voltar e conversar comigo, eu vou estar ali à disposição dela, né? O exame é só um detalhe, a relação médico-paciente ela tem que continuar. Bom, doutora Alva, vamos falar de tratamento. O senhor falou que no comecinho do programa que teve avanços aí em relação ao tratamento. O que a gente tem disponível hoje para tratamento de câncer? Muitas coisas. Mas eu vou começar por um que eu acho que foi o estudo mais importante apresentado no Congresso Americano de Oncologia Clínica em julho,
Em julho deste ano. Em junho deste ano, que não é medicamento. Uma coisa muito interessante, um serviço americano, 2 serviços, eles dividiram os seus pacientes em 2 grupos. Um com as orientações habituais, pacientes em tratamento para câncer, não é? Avançado. Então, com essas explicações de toxicidade, a orientação para tomar medicação em casa, quando é que deve procurar emergência, essa coisarada toda, que todos nós fazemos. E um outro grupo de pacientes com acesso direto à equipe de saúde, para qualquer sintoma. Através de um software no celular, o paciente relatava todos os dias, eventualmente, o que estaria sentindo. E dependendo do que estava sendo relatado, a equipe de saúde dava o retorno ou fazia o contato com os pacientes. A coisa mais impressionante é que o grupo que teve acesso direto à equipe de saúde viveu 4 meses a mais na média do que o grupo que tinha as orientações habituais. Não é tanto só o carinho, a solidariedade, não é? Mas mostra que a intervenção precoce nas complicações e nas toxicidades não só melhora a qualidade de vida, que esse era o objetivo do estudo, mas aumenta o tempo de vida. A expectativa de vida. Exato. Isso, 4 meses na média a mais de vida é mais do que todos os medicamentos aprovados nos últimos anos, que tem uma média de 2,3 meses de benefício de sobrevida global, não é que é a medida que se tem nos cânceres avançados. Então, isso é muito chocante, não é? Ou seja, se nós cuidarmos bem do nosso paciente, ele vai viver mais, além de viver melhor. Não é? Então, essa é a coisa assim, mais gritante que é apresentada. Mas é claro que nós temos medicamentos muito importantes, não é? Dentro desse grupo todo de medicamentos com pequenos e grandes impactos na sobrevida, principalmente para câncer de mama, esse que é o hormônio dependente, o hormônio sensível. Não é? Nós temos uma nova classe de medicamentos já disponíveis na Europa, Estados Unidos e vários outros países, ainda não no Brasil. A nossa expectativa já agora para o início do próximo ano, que já estejam no mercado brasileiro, vai ter um impacto muito grande do ponto de vista de controle da doença, triplicando basicamente o tempo de controle com relação aos tratamentos que a gente tem hoje disponíveis. Isso é muito importante, não é? E do ponto de vista do câncer inicial, eu vejo que nós estamos progredindo um pouco, mas de uma forma mais significativa, num subtipo de câncer de mama que estava órfão, que é o câncer de mama triplo negativo, onde nós temos exclusivamente quimioterapia entre o armamentário terapêutico, não há fora cirurgia e radioterapia. Nos outros subtipos de câncer de mama, nós temos o tratamento hormonal, além da quimioterapia, ou a terapia-alvo com anticorpo anti-HER2, não é? Nos cânceres de mama que são HER2 positivos. Mas no câncer de mama triplo negativo nós tivemos uma boa evolução, é o câncer de mama da mulher jovem, basicamente, é um câncer de mama muito agressivo e nós estamos aprendendo a melhorar a indicação dos quimioterápicos que nós temos disponíveis. O que eu vejo, assim, do câncer de mama inicial, nós temos uma chance de cura muito grande, estadio 1, o ideal é que seja um estadio 0 e 1, e esse é assim, a maior fatia hoje na clínica privada. São os cânceres de mama altamente curáveis. Pois é isso que eu queria que o senhor destacasse, porque a mulher leva tempo para fazer uma mamografia ou outros exames, não vai fazer, mas ela tem que entender que quando ela detecta precocemente é 100% curável. Além de ter uma enorme chance de cura, ela tem a expectativa, com um nódulo pequenininho, menor do que 1 centímetro no seio, de fazer uma cirurgia conservadora com excelentes resultados estéticos, não é? Sem ter que fazer a mastectomia. Sem precisar mastectomia, não é? Pode fazer tratamentos sistêmicos, hormonal ou eventualmente quimioterapia de curta duração, com baixa toxicidade, com menor custo,
não é? Então, são tudo coisas muito importantes. Diagnóstico precoce é tudo, em qualquer tipo de câncer. E câncer de mama, a possibilidade é gritante por causa da mamografia, não é? E uma coisa interessante que eu acho que vem de boa hora são as técnicas de radioterapia após a cirurgia conservadora, mesmo após mastectomia, nos casos que é necessário fazer a radioterapia complementar, que são doses menores e de mais curta duração, né? Os tratamentos de radioterapia de 6 semanas, além de reterem o paciente durante muito tempo em tratamento, e isso faz com que a disponibilidade de equipamentos de radioterapia não sejam tão extensos no Brasil e nem no Rio Grande do Sul, as filas, não é, ficam muito grandes. Com o encurtamento dos tratamentos, isso vai possibilitar mais mulheres serem tratadas no mesmo aparelho, né, com menor toxicidade na mama, com menor dor residual, que é uma coisa importante após a cirurgia e radioterapia da mama, não é? Então, são coisas muito interessantes. Aquela conduta da cirurgia de vir diminuindo, não é? A mutilação, a gente está vendo também na radioterapia, agora, técnicas com equipamentos de melhor performance, né? Técnicas mais curtas com resultados também. E todos esses tratamentos estão disponíveis em Passo Fundo, que é um centro médico? Sim, sim, tem todo... A maioria deles, os mais importantes? A imensa maioria está disponível em Passo Fundo, não é? Provavelmente algumas técnicas de radioterapia nós não tenhamos ainda disponível, mas vamos ter disponível nos próximos meses a anos, não é? E medicamentos estão disponíveis, no Brasil estão disponíveis em Passo Fundo. Nós temos excelentes cirurgiões. Sim, uma equipe, né, de médicos muito boa, muito competente. E também equipamentos de mamografia. Passo Fundo também tem disponível, pelo SUS particular, os melhores. Sim, né? sim. Não é por falta de equipamento que as mulheres não fazem exames. Não é por falta de equipamento. Não é por falta. Bom, dona Nelly, nesse tempo todo que a senhora trabalha e atua na Liga, não sei quanto tempo, a senhora disse que a Liga tem 40 e poucos anos. Desde o começo a senhora atua? Eu estou na Liga a partir do momento que foi colocada a pedra fundamental para a construção do CAC. Ah, São... sim. Mas o CAC tem 14 anos, então 16 anos. 16 anos. 16 anos. Nesse período que a senhora está lá, certamente você conhece histórias e se emocionou. A senhora gostaria de relatar uma delas? Mulheres que tiveram câncer e que se voltaram ao trabalho voluntário da Liga. Tem exemplos disso dentro da Liga, né? Temos muitos exemplos. Graças a Deus nós temos exemplos assim de pessoas que se trataram, que conseguiram o diagnóstico bem no início, até que são voluntárias nossas hoje, que trabalham conosco, fazendo trabalho voluntário. E é motivo de felicidade para nós podermos ver aquelas pessoas que já passaram pelo diagnóstico do câncer, que eu digo já passaram, mas é muito triste o convívio diário com aquelas pessoas que já foram detectar o problema delas tardiamente e que você convive com elas o dia todo e você sente o quanto elas vão se apagando, se apagando. E para nós é uma... Porque a gente acompanha diariamente essa situação. Então, eu digo, é felicidade ver o paciente curado. Agora, é muito, muito doído você ver o paciente que você sente que ele está ali fazendo o tratamento, que a gente está dando tudo que a gente pode dar a eles, mas que não tem mais o que ser feito. É bem sofrido, é uma situação assim que, às vezes, as pessoas até nos cobram. É hora de você parar, porque, de repente, você isso vai está ficar... te abalando emocionalmente. Mas alguém tem que fazer, né? Sim. Para ajudar a Liga, faz como? Tu liga para o 30 45 45 60, que é o telefone da Liga, você nos visita na Rua 10 de Abril, 205A, que a primeira coisa que eu peço para todas as pessoas, antes de colaborarem conosco,
qualquer tipo de doação, elas vão conhecer o trabalho que a Liga está fazendo. Porque eu acho que no momento que você vai até lá, ver o trabalho que se está fazendo, você vai colaborar com tudo o que você pode fazer. Então, eu não digo assim, fulano, vai lá, deposita o dinheiro na conta, você vai lá, paga a conta da luz, você... Não, vai conhecer o trabalho, vai ver o que é que nós fizemos pelo nosso assistido, para poder você dizer, eu vou ajudar porque eu sei que eles realmente estão investindo na saúde, no melhor possível para o seu assistido. Tá certo. Queria agradecer a presença de todos vocês, deixando um recadinho aqui que o diagnóstico precoce é tudo no combate ao câncer de mama. Muito obrigada mais uma vez. A gente está encerrando o Estúdio 4, mas já convidando você a nos acompanhar na próxima semana. Até lá.